Pessoal, Fernando Diniz vai definir nesse domingo a escalação para o jogo de amanhã contra o São Paulo e é grande a chance de John Kennedy voltar a ser relacionado. Vamos falar também sobre mais um clube interessado na contratação de Keno. Deve ser o jogador mais cobiçado desse elenco, porque nas últimas semanas já é o terceiro clube que faz sondagem pela situação do Keno. A gente vai trazer esses assuntos e muito mais para vocês a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar nesse domingo, dia 12 de maio, com as notícias do Fluminense. Um final de semana sem Flusão em campo, só amanhã contra o São Paulo que a gente volta a jogar. Quero pedir a você que não está inscrito ainda aqui no canal Ligados no Flu para você fazer a sua inscrição, que é muito importante. Importante para mim, né? Importante para o canal, para o crescimento do canal, importante para você também, porque assim o YouTube vai te notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Você também pode fazer a sua inscrição nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, para ficar bem informado com as notícias do Fluminense. No início desse vídeo, quero mandar um abraço para o Henrique, em Juiz de Fora, tricolor, sempre presente aqui no canal, sempre contribuindo também com o nosso canal. Muito obrigado, Henrique, grande abraço para você e para toda a sua família. Quero dar uma super dica para você agora, porque a PagBet, gente, está pagando muito bem hoje na vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras. Você que entende tudo de futebol, você que está afim de tentar fazer uma grana extra aí na PagBet, um dos principais sites de apostas do Brasil, entre no link que está aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer o seu cadastro na PagBet, e assim você ajuda o nosso canal, porque fica registrado lá que você chegou por meio do nosso canal. Isso é muito importante para que essa parceria possa continuar. Então acesse o link, faça o seu cadastro e, né, se achar que tá com sorte, se achar que tem condições aí de fazer uma grana extra, né, sempre com responsabilidade, você pode tentar aí fazer uma fezinha nesse jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras. Claro, o Palmeiras é favorito, mas eu gosto de apostar na zebra, gente. É a zebra que vai dar uma graninha a mais ali, ó. No jogo do Fortaleza e Botafogo, vitória do Fortaleza tá pagando bem. Fortaleza joga em casa. Cruzeiro e Atlético Goianiense, confronto muito equilibrado. Eu iria de Atlético Goianiense. E no Bahia e Bragantino, eu iria de Bahia, vitória do Bahia hoje contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E na PagBet, gente, você sabe, né? Acertou, tá pago. Vamos falar de Fluminense agora. A gente começa falando sobre um jogador que pertence ao Fluminense, está emprestado, que não deve retornar para o tricolor. É Jefté, lateral esquerdo, 20 anos, foi campeão nacional pelo Apoel do Chipre ontem. Ele atuou 32 vezes na temporada, marcou 3 gols e foi titular em algumas partidas, em outras entrou no decorrer dos jogos, mas participou de 32 jogos, 32 partidas dessa campanha do Apoel, que é campeão agora do Chipre, e o Jefté termina o contrato dele em junho agora deste ano. Só que ele não deve voltar para o Fluminense. O Apoel tem a opção de compra do jogador e ainda existe uma outra equipe que está interessada no Jefté. É o Rangers da Escócia, que também tem interesse na contratação desse jogador, até pela questão do valor. O Jefté não é um jogador caro, mostrou um bom futebol, é um jogador jovem, tem só 20 anos, e se adaptou rápido, né, ao futebol do Chipre, e de repente pode pintar em uma outra liga, que seria o Rangers da Escócia. Segundo o Transfer Marketing, o Jefté hoje, gente, está avaliado em 500 mil euros, algo em torno de 2 milhões e 700 mil reais. O Fluminense tem 65% dos direitos econômicos do atleta, segundo o portal da transparência do Fluminense. O Jefté tem mais 5% e o Tigres, clube lá do Rio de Janeiro, ali de Xerém, tem 30% do Jefté. Desses 65% que o Fluminense tem, 5% ele tem que dar para o agente do jogador, né, em caso de alguma negociação. Então, no final das contas, o Fluminense tem direito a 60% do passe do Jefté, que não deve continuar, não deve retornar para o Fluminense, apesar do fim do empréstimo agora no dia 30 de junho.
A gente continua aqui no canal Ligados no Flu e a gente vai agora para uma informação que surgiu ontem. Aliás, ontem surgiram duas informações sobre interesse do Cruzeiro em jogadores do Fluminense. A gente trouxe aqui num vídeo o interesse do Cruzeiro no goleiro Fábio. Tô deixando os cards aqui para vocês, para quem não assistiu ao nosso vídeo. O novo dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, né, que tem uma fortuna avaliada em 7 bilhões e meio de reais, é dono de uma rede de supermercados. Ele procurou o Fábio para tentar tirar o Fábio do Fluminense e levar para o Cruzeiro. Só que o Fábio, por gratidão ao Fluminense, porque tem contrato até o final de 2025, o Fábio agradeceu, né, mas não vai sair do Fluminense. Mas ontem, a Rádio Itatiaia, essa informação do Fábio, quem trouxe foi o jornalista Samuel Venâncio. Mas ainda ontem saiu uma outra informação de um outro clube interessado, aliás, do Cruzeiro interessado em outro jogador do Fluminense. Seria o interesse na contratação do atacante Keno, matéria da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, falando sobre esse interesse. Tá aqui, ó. Cruzeiro faz consulta pelo atacante Keno do Fluminense. A matéria do Emerson Pansieri, do Matheus Muratori e do Thiago Reis. O Cruzeiro realizou uma consulta pelo atacante Keno do Fluminense. O jogador de 34 anos tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras, onde está desde 2023 e tem esse contrato até o final da temporada de 2025. A partir da sondagem, o Clube Celeste buscou informações e detalhes sobre o atacante a fim de um cenário favorável e positivo para contar com o jogador. Keno fez 6 jogos em 2024, todos como titular e apenas um gol marcado. Gente, eu achei que o Keno tinha jogado mais, jogou só 6 vezes na temporada. No Brasileirão não jogou ainda, na Libertadores não jogou ainda. Todos os 6 jogos são pelo Campeonato Carioca e também pela final da Recopa Sul-Americana. A última partida foi na semifinal do Estadual do Rio, né, no segundo jogo, foi quando ele se machucou. Tá aqui, ó, a última partida de Keno foi no dia 16 de março. Foi na semifinal exatamente do Estadual do Rio. Desde então, o jogador vem se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo e foi relacionado para o jogo da quinta-feira contra o Colo-Colo. Keno ficou no banco de reservas na vitória de 1-0 sobre a equipe chilena, enfim. Aí é que tem todo o histórico do Keno, onde ele jogou, né? Jogou no Atlético Mineiro, foi campeão pelo Atlético, inclusive, foi campeão brasileiro pelo Atlético, foi campeão da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, campeonato 3 vezes campeão mineiro. E no Fluminense, o Keno já tem 2 Taças Guanabara, né? 2023 e 2... Ah, não, só tem uma, né? O Keno só tem uma. O Keno chegou ano passado, ele ganhou a Taça Guanabara ano passado, ganhou o Campeonato Carioca, a Libertadores e ganhou a Recopa desse ano pelo Fluminense. Bom, gente, eu, sinceramente, o Keno deve ser, assim, o jogador mais cobiçado desse elenco do Fluminense, porque há algumas semanas saiu uma notícia de que o Atlético Paranaense tinha feito uma consulta. A informação que eu tenho, a fonte que eu tenho lá em Curitiba, me passou a informação na época de que o próprio Cuca teria conversado com o Keno e que o Keno teria ficado animado com a possibilidade de trocar o Fluminense pelo Atlético Paranaense. Só que na ocasião o Fluminense não aceitou fazer negócio. Na semana seguinte, saiu a informação de que o Vitória estaria interessado na contratação do Keno, mas a conversa não avançou, até pela questão dos valores envolvidos. E agora aparece o Cruzeiro interessado na contratação do Keno. Sinceramente, o Keno deve ser o jogador mais cobiçado desse elenco, porque, né, de semana em semana aparece um clube novo aí interessado na contratação do atacante. Acho difícil o Fluminense liberar o jogador, que é um jogador importante, né, deu as 2 assistências mais importantes da história do Fluminense na final da Libertadores da América, mas se algum clube tiver interessado realmente, e o Keno também quiser, né, gente? Se o Keno quiser sair, é outra conversa. Se o Keno tiver interesse de sair, o clube que quiser contratá-lo, evidentemente, vai ter que pagar alguma compensação financeira para o Fluminense. A gente continua aqui com o canal Ligados no Flu, reforçando aquele pedido para você se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante, e se puder você também pode ajudar o nosso trabalho, contribuir com o nosso trabalho. Nossa chave Pix está aí na tela, você também pode ser membro aqui do canal Ligados no Flu. Pessoal, olha só,
Fernando Diniz define neste domingo, no treino deste domingo, a escalação para o jogo de amanhã contra o São Paulo. O jogo vai ser no Morumbi, 8 horas da noite. E jogo que é muito importante para o Fluminense, porque se o Vasco ganhar hoje do Vitória, o Vasco joga em casa, o Fluminense vai dormir na zona do rebaixamento. E na semana que vem o Fluminense não joga, porque o jogo contra o Juventude está adiado. Então, se a gente não tiver uma paralisação do Campeonato Brasileiro, algo que pode acontecer ao longo desta semana, e semana que vem tiver rodada, né, o Fluminense vai ficar aí um tempinho na zona de rebaixamento. Então, por isso tem que ganhar amanhã, gente. Tem que ganhar. E o Diniz está nessa encruzilhada, porque tem o jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño, inclusive o Cerro joga hoje pelo Campeonato Paraguaio contra o Olímpia, é clássico, então vai haver um desgaste natural, né? Não deve poupar contra o Olímpia, né? Mas enfim, o Fluminense tem esse jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño, que é decisivo, pode dar pra gente a nossa classificação para as oitavas de final, mas tem o jogo de amanhã também que é muito importante, o Fluminense tá mal no Brasileirão, o Fluminense precisa ganhar, precisa se recuperar, perdeu muitos pontos em casa, empatou com o Bragantino em casa, empatou com o Atlético Mineiro em casa, levou de 3 do Corinthians. O Corinthians só fez 3 gols, gente, no Campeonato Brasileiro. 3. Os 3 contra o Fluminense. Então, o Fluminense precisa se recuperar no Brasileirão de forma urgente. E tem que começar amanhã por esse jogo do São Paulo. Mas como escalar o time? Né? São vários jogadores lesionados ou ainda em fase de recuperação. Marlon, André, Samuel Xavier, Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa, Lelê. O Gabriel Pires está na fase de transição, mas não deve ser relacionado ainda. Ganso está suspenso. Thiago Santos pode ser que seja relacionado, mas, né, tá fora de forma, porque fora de forma que eu digo assim, tá sem ritmo de jogo, né? Porque já não joga há algumas semanas. A novidade pode ser a volta de John Kennedy. John Kennedy, gente, que ontem participou do evento lá para fotografia do título da Recopa Sul-Americana, e fez questão de ficar ao lado do Marcelo. E tava com a carinha boa, o John Kennedy, tava sorridente, e tava do lado do Marcelo. Por que eu tô citando isso? Porque quando houve o primeiro ato de indisciplina do John Kennedy, que nós tomamos conhecimento, que o Fluminense divulgou, que foi aquela questão da festinha no hotel, o Marcelo parou de seguir o John Kennedy no Instagram. E o John Kennedy parou de seguir também o Marcelo. Só que aí descobriram, né, que isso tinha acontecido e no dia seguinte o Marcelo já estava seguindo o John Kennedy seguindo o Marcelo, ok. Porém, gente, o Fluminense fez a viagem para o jogo contra o Cerro Porteño e aí o John Kennedy voltou a aprontar, né? Faltou a um treino, chegou atrasado em outro e o Marcelo de novo deixou de seguir o John Kennedy nas redes sociais. Só que aí quando foi ontem, os dois apareceram lado a lado nessa foto, ou seja, um sinal de que tá tudo bem entre eles, e o Marcelo voltou a seguir o John Kennedy, né? Então, isso é um sinal de que tá tudo bem entre eles, e por que isso, eles estando bem, isso é importante? Porque o Marcelo é uma das lideranças do elenco, e na época, né, que estourou esse assunto do John Kennedy, dos atos de indisciplina, surgiu também a informação de que as lideranças do elenco tinham ficado muito aborrecidas com as atitudes do John Kennedy. Então, isso pode ser um sinal para mim de que o Diniz talvez reveja essa punição e de que o John Kennedy possa ser reintegrado para esse jogo diante do São Paulo, e a gente está precisando. O Fluminense está precisando de mais um atacante ali, o Cano. Não sei o que está acontecendo com o Cano. O Cano está jogando de volante, está jogando de zagueiro, mas não está jogando de atacante. Né? E a bola não chega para ele está sempre longe da jogada. Não sei o que está acontecendo com o Cano. Se é a orientação do Diniz, não sei. Sinceramente, não sei o que está acontecendo. Mas a gente está precisando bastante do John Kennedy bem para esse jogo diante do São Paulo. Jogo, inclusive, que o Diniz, por conta dessa questão do jogo de quinta-feira, o Diniz pode até poupar alguns titulares. Marcelo, por exemplo, tem jogado, sempre que o Marcelo joga, jogou quase o jogo inteiro contra o Atlético Mineiro, jogou quase o jogo inteiro contra o Colo-Colo, então pode ser que o Marcelo seja poupado. O Felipe Melo, eu tenho minhas dúvidas se o Diniz vai poupar ou não, porque o Felipe Melo está suspenso na quinta-feira. Então, ele já vai ter esse descanso na quinta. Então,
Acho difícil, e até porque a gente tem poucas opções para a zaga, né? Então acho difícil o Diniz, por esse motivo, poupar o Felipe Melo. Para a vaga do Ganso, que está suspenso, o Diniz tem duas opções. Uma é o Alexander e a outra é o Terans. Eu apostaria que o Alexander vai jogar. Espero, pelo menos espero isso. Para a vaga do Douglas Costa, né, que sentiu durante o jogo contra o Colo-Colo, o Diniz tem como opções colocar o Guga na direita e voltar com o Marquinhos para o ataque, essa é uma opção, ou então manter o Marquinhos na direita e colocar o Keno no ataque, né, jogando ao lado do Germancano e também do John Arias. Vamos ver, tomara que o Diniz faça boas escolhas para que a gente possa conquistar essa vitória lá em São Paulo amanhã, que seria muito importante para o Fluminense também ganhar um respiro aí dentro do Campeonato Brasileiro. Pessoal, é isso. Um grande abraço para todas as mamães neste dia 12 de maio, Dia das Mães. Um abraço para todas vocês. Abraço especial, claro, para minha mãe, Dona Heloísa, né? Tá lá em Muriaé. Abraço especial, amo a senhora, mãe. Abraço também para minha esposa, Flávia, também, que é mãe. Então, um abraço para todas as mães nesse domingo, dia 12 de maio. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.